E hoje no Sala Saúde você vai conhecer junto comigo o Estúdio 22 aqui em Uberlândia, uma escola de dança recém-inaugurada, tem várias modalidades. Vamos lá? Agora no Sala Saúde eu vou conversar com a Cristiane Cabral, que é coordenadora dos professores e diretora artística aqui do Estúdio 22. Cris, a gente atrapalhou sua aula aqui um pouquinho de balé clássico com essa turma linda. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os benefícios dessa aula de balé aqui hoje. Então, o balé clássico, assim, primeiramente, mesmo ele sendo uma modalidade que exige bastante fisicamente, né, é uma atividade física muito intensa. Ele trabalha muito a postura, né, então, e por eu ser formada em reeducação postural de movimento, do método Ivaldo Bertazzo, o que acontece? Eu coloco toda essa metodologia da reeducação postural dentro do balé clássico. E eu digo assim, quando eu quero ficar bem em forma, eu faço aula de balé clássico. Mesmo que aqui dentro do estúdio nós proporcionamos balé clássico, jazz, contemporâneo, método release, né? Porque contemporâneo eu trouxe da Europa mesmo. E tem Jimbalé, que é ginástica com balé junto. Tem aula de teatro, que é maravilhoso. Tem aula de dança, teatro, estilo livre para as crianças. Trabalha toda a questão de como falar, de disciplina, socializar, né? Que mais que a gente dá? Dança de salão, maravilhoso para os casais. E a reeducação postural de movimento, que é uma aula mais terapia, né, que é mais focada nessa parte. E são tantos benefícios, é tão maravilhoso. Eu acho que dança, mesmo que eu seja formada em educação física, a dança é o meu quezinho, assim, meu TCC foi em cima da dança. Agora, Cris, vamos comentar um pouquinho também sobre essa estrutura aqui do Estúdio 22, nessa sala maravilhosa, com esse piso específico, né? Queria que você comentasse pra gente um pouquinho aqui sobre o estúdio. Então, o chão ele tem que ser um chão flutuante, devido para não ter problemas tanto de coluna como de joelho, por causa dos impactos dos saltos, né? É muito importante isso. As barras, iluminação, altura, né? Devido toda a parte climática, o som. Então, tem todas as aparelhagens que nós temos para a reeducação postural. A estrutura é bárbara, gente. Eu acho que vocês têm que vir para conhecer. Eu interrompi aqui o Leonardo Inácio, de 20 anos, que é aluno aqui do Estúdio 22 e bailarino. Leonardo, eu queria que você comentasse essa vontade de fazer o balé clássico aqui no Estúdio 22. De onde surgiu a vontade? Bom, tudo começou pela minha família, quando eu tinha 6 anos de idade, e aí eu entrei nesse meio da dança, né? E aí foi eu ter esse contato foi um amor à primeira vista, né, que eu posso falar. Só que não comecei pelo balé, foi por uma outra modalidade. E aí eu encontrei a Cris há um tempo atrás, há uns 2 anos, e assim, eu comecei a fazer uma aula com ela e encantei com ela pela primeira aula também. Foi um amor à primeira vista. E aí, desde então, eu comecei a sempre entrar mais nas aulas dela, fazendo outras modalidades, além de balé, fazer jazz, fazer afro, reeducação postural também, contemporâneo. Até então que eu escolhi mesmo ter a dança como parte da minha vida, como minha profissão. E assim ficou até hoje. E eu vou conversar agora aqui com a Débora Faria, que é empresária, proprietária aqui do Estúdio 22 e também aluna, né, Débora? A gente puxou você ali um pouquinho para você poder contar um pouco pra gente sobre a história do estúdio. 5 meses aqui na cidade, não é? O estúdio está só com 5 meses, mas toda a equipe e todo o pessoal que está trabalhando aqui com a gente já vinha com a necessidade desse espaço. Eles já vieram com uma turma já de treino e precisava muito do espaço, porque é muito talento, é muita coisa boa para o pessoal de Uberlândia que a gente veio trazer. Agora, Débora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa estrutura que o pessoal tem disponível aqui no Estúdio 22 hoje. Bom, em primeiro lugar, eu sou só empresária, então, e adoradora da minha diretora artística, que seria a Cristiane Cabral. Então, eu tive que me apoiar um pouco nela em certos detalhes, como, por exemplo, o piso, que é o piso de madeira flutuante, com o linóleo
que é excepcional para as bailarinas poderem cair e não ter um impacto tão, né, tão forte de um piso flat, totalmente flat, né? E aí também nós precisamos também fazer uma classe bem grande, porque aqui a nossa intenção futura é que venha o Corpo de Bombeiros, pendure um tecido para aula de tecido, aula de lira, também para desenvolver a parte do teatro, então precisa de muito espaço. Então, no fim, essa classe acabou ficando bem grande, né? Esse espaço aqui. Agora eu queria que você comentasse, Débora, como que é para você ser empresária e também usufruir desse balé clássico, fazer o balé aqui. Tudo começou quando eu era pequenininha, que eu queria muito ser bailarina. Por motivos religiosos da parte do meu pai, ele não queria que eu me expusesse o corpo com o balé. E eu respeitei isso toda a minha infância, mas com as minhas filhas nascendo, eu comecei, não, eu tenho que fazer essa parte também. E eu tive a sorte de ter a minha filha Clara, ela começou a fazer com a Cris, não abandona a Cris de jeito nenhum. E ela faz inclusive o contemporâneo, o jazz, afro, ela faz tudo que ela tem direito e oportunidade. E aí chegou um dia eu fui buscá-la na aula, ainda não tinha o estúdio, claro, e ela falou para mim, mãe, por que você não faz? Só tem adulto aqui. Eu falei, não, mas eu tô com 49 anos, nunca fiz. Ela falou, faz uma aula experimental. E eu fiz, olha, primeiro eu achei que era assim, no pianinho, era tranquilo, mas é muito bom, é muito pesado, é muito bacana, desenvolve a postura, até a mente a gente trabalha, porque tem uma sequência que você tem que decorar, mesmo sendo devagar, você tem que estar atenta à aula. Para mim foi tudo de bom. E eu vou bater um papo agora aqui com a Clara de Faria, estudante, que é aluna aqui do Estúdio 22. Clara, 1 ano de balé que você já faz, eu queria que você comentasse como que é estar participando aqui da aula de balé no Estúdio 22. Eu gosto bastante. Eu comecei a dança faz uns 5 anos com jazz. Aí eu fui gostando cada vez mais, entrei no balé contemporâneo. E eu falo, é ótimo o balé, traz a disciplina que eu preciso, porque a gente sai por aí, fica saindo, e dá uma disciplinazinha, você fala, não, agora eu vou concentrar no balé. E é o que traz de volta assim um pouco para a realidade, né? Que todo dia correria e tal. Agora eu fiquei sabendo que você não faz somente balé aqui no Estúdio 22, não. Você faz a dança contemporânea, o jazz, as outras modalidades que são oferecidas aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o diferencial do Estúdio 22 aqui em Uberlândia. Eu acho sensacional, tanto que vim pro estúdio meio que mudou a minha ideia de carreira. Agora eu tô pensando em mais para esse lado artístico e eu acho que cada coisa te proporciona algo diferente. O balé me dá disciplina, o jazz me dá o rebolado que eu quero, o contemporâneo me traz de volta a minha origem, meu chão. Então, cada coisa te traz um sentimento diferente. E isso que é gostoso, né? Não é só de ser triste, feliz, é ter tudo. E é isso que eu gosto tanto daqui, eu vivo aqui praticamente. E ao meu lado agora, eu tô com o Fred Abreu, que é professor de teatro aqui do Estúdio 22. Fred, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as aulas que você oferece aqui no estúdio. Esse semestre a gente está com uma aula de iniciação ao teatro, como a gente abriu o estúdio esse ano, então a gente está começando por módulos. Então, esse semestre agora todas as turmas estão com a iniciação ao teatro, onde a gente trabalha jogos teatrais. E a partir do semestre que vem a gente vai começar a ter módulo 1, módulo 2 e vai crescer um pouco mais o curso na medida que o nosso estúdio também vai crescendo. Agora, como que funciona a aula de teatro aqui no Estúdio 22? O que vocês aplicam? Como que funciona o tempo de duração? O tempo de duração das aulas é de 1h30. E dependendo do aluno, ele escolhe 2 dias, 1 dia na semana, depende do que o aluno quer para ele. E agora, como a gente está trabalhando com iniciação ao teatro, eu estou trabalhando com muitos jogos teatrais com eles, para eles entenderem noção de espaço, de como se portar num palco, plateia. Então, a gente está bem iniciando eles mesmo no teatro. Vou conversar agora com o Renan Domingos, que é aluno do curso de teatro aqui do Estúdio 22. Renan, como que é fazer o curso de teatro aqui no estúdio?
Então, eu comecei esse ano aqui agora com o Fred, com a galera aqui do Estúdio 22. Estou gostando bastante, é uma área que eu sempre quis fazer, sempre gostei. E, na verdade, está sendo muito mais do que eu esperei. Agora eu queria que você comentasse pra gente, como aluno, o que você acha dessa estrutura que é oferecida aqui no Estúdio 22? É uma estrutura top, assim, eu não imaginava. Você vê lá de fora, você não espera que vai ser tão grande, tão bem organizado igual aqui dentro. Estou super ansioso e vou dar continuidade. Acho que não vou parar tão cedo.